Deus é a perfeição suprema, o bem absoluto é a total felicidade. Mais um dia para a honra, glória e louvor do Altíssimo. Mais uma oportunidade de buscarmos nos tornar pessoas melhores. Mais um vídeo a respeito da retenção seminal. A retenção seminal ela vai elevar infinitamente o teu estado de consciência. Beleza, cara, mas o que é consciência? Consciência basicamente é a perspectiva que você tem a respeito da existência. A perspectiva ela é a responsável pelas experiências que você vai ter nesse mundo. É a forma como você enxerga a tua realidade, o mundo externo. Então, é extremamente importante nós buscarmos constantemente elevar as nossas frequências, porque assim o nosso estado de consciência vai começar a aumentar. Perceba que a maioria das pessoas que estão dominadas pelo sistema e escravizadas por ele, elas são basicamente castradas do ponto de vista da consciência. O sistema ele castra as pessoas, ele retira, ele vampiriza, ele suga a energia vital das pessoas, porque ele sabe que é através da energia vital é que podemos elevar o nosso estado de consciência, a forma como a gente enxerga e experiencia o mundo. É por isso que a maioria das pessoas elas possuem uma perspectiva negativa a respeito da existência. A maioria acha que esse mundo é um inferno. A maioria das pessoas pensam que esse mundo aqui é um lugar de sofrimento e dor e que para que você conquiste as coisas você tem que sofrer, tem que ralar, tem que ficar agoniado, ansioso, porque é um estado de consciência baixo e elas foram propositalmente enganadas por algo que está acima delas. É assim que a Matrix funciona. Ela te drena para que você perca sua consciência. É por isso que a maioria das pessoas estão inconscientes. Elas não sabem o que estão fazendo da vida, elas estão sendo programadas. Elas estão no piloto automático da vida. Então, no momento em que você começa a praticar a retenção seminal, naturalmente você vai elevar o seu nível de energia vital ou energia sexual. Essa energia, quando ela começa a ser cultivada e elevada, naturalmente a tua consciência, a perspectiva, a forma como você começa a enxergar o mundo externo começa a se elevar, começa a ficar cada vez mais incrível. Você começa a enxergar a Matrix, você começa a enxergar como funciona essa armadilha do mal. Logo, ao você enxergar a armadilha, você vai ter a oportunidade também de se distanciar dela e levar uma vida bem-aventurante. É por isso que nós devemos o tempo todo buscar elevar o nosso estado de consciência, adquirir a consciência crística de Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha um alto nível de consciência. A forma como ele enxergava o mundo era infinitamente maior do que a forma como as outras pessoas enxergavam. Porque a consciência baixa faz com que você fique preso na matéria, preso no mundo material, o que te torna uma pessoa apegada, uma pessoa dependente, uma pessoa desesperada pela matéria, por uma pessoa, por dinheiro, por casas, por bens materiais. É uma pessoa de baixa consciência. Não é que a matéria seja algo ruim. O problema é o apego, o desespero por ter a matéria na sua vida, porque a pessoa de baixa consciência, ela pensa que a matéria ela é capaz de preencher o vazio interno. A pessoa pensa que a matéria ela é capaz de te tornar uma pessoa feliz, o que é uma ilusão, é uma prisão existencial por conta da baixa consciência que você possui. Mas a retenção seminal, perceba, tudo que possui vida possui consciência. O sêmen, a energia vital, os óvulos das mulheres possuem vida. Se possuem vida, possui consciência. Cada célula do teu corpo possui consciência. Quanto mais células, quanto mais saudáveis as células ficam, mais consciência, mais força, mais poder, mais vigor, mais disposição você vai ter, mano.
É por isso que a retenção seminal ela começa a elevar o teu nível de consciência, e com o passar dos dias você começa a enxergar a realidade de uma forma diferente, de uma forma mais viva, de uma forma mais colorida, de uma forma mais agradável. Você começa a ter uma vida mais incrível, de certa forma. Você começa a rir sem motivo em determinados momentos. A tua interação com as pessoas começa a ficar mais incrível. Tudo começa a ficar mais incrível, porque a tua consciência está sendo elevada através do cultivo e respeito das células do teu corpo, como também das células sexuais, que são o quê? Os espermatozoides. Então tudo que possui vida possui consciência. Então cuide muito bem da vida que existe em você, de cada célula do teu corpo. Cada célula do teu corpo está vibrando em uma determinada velocidade, baseado no teu nível de pensamento e emoção. Eleve o seu pensamento, eleve o seu nível emocional para a positividade 24 horas por dia, que assim as tuas células vão ficar cada vez mais fortalecidas e vão trabalhar de forma adequada. Elas vão começar a vibrar cada vez mais rápido, que a vibração rápida vai elevar o teu nível de consciência. Você vai ter o privilégio de enxergar a vida como ela deveria ser enxergada, com muito amor, muita paz, muita alegria, felicidade, abundância. Porque agora você está mudando o seu interior. Você está preservando a sua energia sexual. Você está acendendo essa energia para o topo, para o céu, para a cabeça, para a glândula pineal, que está dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. O reino do Altíssimo está no topo do teu corpo. Quando você começa a acessar o reino de Deus, a tua consciência se expande, você adquire a consciência crística, o amor incondicional ao próximo. Você começa a enxergar a vida como se fosse uma. Você começa a enxergar as pessoas como se elas fossem parte de você. Você é um fragmento de Deus. Você é um fragmento da consciência divina. Você é consciência, um pedacinho da consciência de Deus. Como também as pessoas que você vê por aí são também um pedacinho de consciência de Deus. Todos nós somos apenas um. Quando você unifica a comunhão com as outras pessoas, naturalmente a tua vida começa a se tornar mais bem-aventurante. Você adquire o amor e o respeito ao próximo. É por isso que devemos elevar o nosso nível de consciência, porque é o responsável pela perspectiva e a forma como a gente experiencia o mundo. O mundo está degenerado, não porque o mundo é ruim, é porque a maioria das pessoas está em um nível de consciência baixo. Elas estão enxergando a vida como um inferno, como um lugar em que você veio para pagar os pecados. E é por isso que, por conta desses pensamentos, crenças e sentimentos predominantes, a maioria das pessoas acaba criando essa atmosfera de negatividade e degenerando o mundo. O mundo externo é apenas um reflexo do estado interior das pessoas. Se o mundo está degenerado é porque o pensamento e a emoção predominante da massa é degenerado. Por isso que criou o mundo degenerado. Simplesmente porque existe uma pequena quantidade de pessoas que estão programando a massa, a maioria das pessoas, deixando elas em um nível de consciência inferior. O céu e o inferno, ele é um estado de consciência, meu irmão. Quando você está numa consciência baixa e limitada, você vai experienciar o inferno aqui na Terra. Porém, quando você começa a cultivar a sua energia, se afastar da negatividade e preservar a positividade dentro de você, a sua consciência vai se elevar, fazendo com que você tenha a oportunidade de acessar o Éden, o estado de consciência divino, o estado de consciência crístico. Você vai viver um céu aqui na Terra. E as pessoas não vão entender. Poxa, por que eu estou sofrendo? Aquele cara mora no mesmo lugar que eu. Ele está sorrindo, está tranquilo. Dá para sentir uma energia boa desse cara. Por que eu estou sofrendo e esse cara está levando uma vida bem-aventurante, sendo que nós moramos no mesmo lugar? Estado de consciência. Não é sobre o externo. É tudo sobre o nível interior da pessoa. É isso que vale a pena. Essa é a consciência que você deve desenvolver com o passar dos dias.
Desapegar do externo e focar no teu estado interior, cuidar da sua própria vida. Assim você vai deixar de ser uma pessoa inconsciente. Porque quando você está inconsciente, você não sabe o que faz. Você é uma pessoa sem propósito. Você está levando uma vida no automático. Você não sabe por que está fazendo aquilo. Você não sabe por que está criticando as pessoas. Você não sabe por que está praticando o mal. Porque você está inconsciente. Não foi isso que Jesus Cristo falou? Quando ele já estava quase transcendendo? Todo mundo apedrejando, xingando ele, falando mal dele. E ele simplesmente disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que dizem, eles não sabem o que fazem, eles estão inconscientes, era isso que ele queria dizer. Perdoa-os, Pai, porque eles estão inconscientes, eles estão dormindo, eles ainda não despertaram, por conta do nível de consciência inferior. É assim que funcionam as coisas. O céu e o inferno começam aqui. Você decide em qual caminho seguir, o que você vai experienciar segundo o seu nível de consciência, meu irmão. Inclusive, esse é o poder, um dos poderes principais, um dos benefícios da retenção seminal. O teu nível de consciência começa a se elevar. Você começa a ter uma perspectiva, uma percepção diferente das outras pessoas. É por isso que eu sempre falo que você começa a ficar louco. Mas não polarizando na negatividade. Você se torna um louco consciente, um louco feliz, um louco bem-aventurante, um louco em paz com você mesmo. As pessoas vão achar que você é louca porque elas não conseguem mais te entender. Como que você está levando uma vida bem-aventurante e eu estou sofrendo, sendo que a gente vive no mesmo lugar? É isso que elas vão ficar pensando. Como que esse cara tem uma energia agradável vivendo nesse mundo? Elas não entendem, logo elas vão te achar diferente. E o diferente é ser louco. Tudo que é diferente é loucura para a maioria das pessoas. Esse é um dos benefícios da retenção seminal, meu mano. Comece a cultivar sua energia, comece a preservar o seu corpo, cuidar do templo do Espírito Santo. A sua vida começa a melhorar, a tua vida começa a fluir. Aquilo que te causava desgosto, agora você olha com uma perspectiva diferente, você começa a respeitar. Aquela pessoa que você criticava, falava mal, agora você mudou a perspectiva, porque você mudou a sua consciência. Agora você respeita ela, você entende que ela está dormindo, ela está inconsciente. Então, bom dia. Então é tudo sobre consciência, meu amigo. Tudo sobre o nível de consciência. Comece a elevar sua energia, que a sua vida começa a mudar para melhor. Pode ter certeza disso. Olha que incrível, mano. Você começa a adquirir uma felicidade, uma bem-aventurança nos mínimos detalhes da vida. Tudo fica mais colorido, tudo fica mais incrível. Um simples banho solar desse aqui, ó, 9 horas da manhã de um domingo, é extremamente prazeroso, mano. A minha vontade é de ficar aqui o dia inteiro, tomando esse banho solar, sentindo a presença de Deus, em paz comigo mesmo, tranquilo, de boa, ficando cada vez mais desapegado com as coisas do mundo. E é isso. Você só tem a ganhar praticando a retenção seminal, porque ela vai te aproximar do Altíssimo. E a aproximação de Deus faz com que você ganhe presentes espirituais e materiais, porque agora você não dá tanta importância para a matéria. E tudo aquilo que você não dá tanta importância se ajoelha para você. E desejo muita paz, muita saúde, muita prosperidade, muita abundância, tudo de bom na sua vida, meu garoto. Estou torcendo pelo seu progresso. No começo é difícil, por conta do período da reprogramação mental, mas no final você vai colher frutos extremamente deliciosos. Até a próxima, se Deus nos permitir.